Olá, salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Flamengo tem lateral esquerdo da Europa de 5,5 milhões de euros nas mãos para anunciar. Flamengo decide contratar titular absoluto de time da Série A. Mengão pode estar vendendo mais uma cria do Ninho. Flamengo já comprou 50% do Dela Cruz junto ao Liverpool e agora só falta o River Plate. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Eu vou começar o nosso programa de hoje de uma forma diferente. Eu vou mandar logo para vocês aquelas quentinhas e rapidinhas do Mister que hoje estão, daqui. Bora lá! Nessa sexta-feira, a famosa ontem, o técnico Eduardo Berizzo divulgou a lista dos convocados da seleção do Chile para a próxima data FIFA. No comando de La Roja, desde 2022, ele espera ir bem no novo ciclo até a Copa do Mundo. Na lista do Berizzo, Arturo Vidal e Eric Pulgar aparecem como principais jogadores, desfalcando aí o Flamengo. O Chile vai enfrentar a República Dominicana no dia 16 de junho e a Bolívia no dia 20 de junho. De acordo com o jornal O Dia, um dirigente do Flamengo afirmou que a contratação do Alan, do Galo, é a grande prioridade do Mengão para essa janela de transferências do futebol brasileiro. Internamente, todos entendem que o elenco do Flamengo tem posições com carências e que vai buscar peças para suprir essas carências. Mesmo com essa estratégia, oportunidades de mercado ainda estão aí sendo observadas de perto. Além do São Paulo, o atacante Marinho recebeu nos últimos dias contatos do Cruzeiro e do América Mineiro, que demonstraram interesse na sua contratação após ele ser afastado aí pelo Flamengo depois daquela briga, ele se recusou a viajar, enfim, maior confusão. Os dois interessados esbarram em questões financeiras, uma vez que precisariam que o Marinho reduzisse o seu salário para avançar em uma proposta para o Mengão, coisa que o Marinho não quer fazer. O Marinho quer que o Flamengo pague tudo que ele tem direito até dezembro, antecipado. Como o Flamengo deseja vender o jogador, que tem contrato até o final de dezembro, não está descartada a reintegração dele, que hoje treina em separado do grupo. De acordo com matéria publicada pelo jornal O Dia, considerando o valor de compra, salários, direitos de imagem, 13º e outros tributos, o Marinho custou para os cofres do Flamengo mais de 20 milhões de reais nesses 18 meses de clube. Se for dividido por ano, o valor chega a mais ou menos 1.100.000 de salário por mês. Seu salário hoje no Flamengo é de 850 mil reais. Aí eu te pergunto, você é a favor que o Marinho seja perdoado e reintegrado ao elenco do Flamengo? Coloca aí! Depois do Fla-Flu dessa quinta-feira, retornando para casa na zona oeste do Rio de Janeiro, o Arrascaeta ele foi reconhecido por um flamenguista mesmo dentro do seu carro. Ao ser abordado aos gritos de comemoração, o craque abaixou o vidro e festejou junto com o torcedor. Olha que legal! O jeito tranquilo, porém habilidoso do Arrascaeta encanta toda a torcida do Flamengo nesses últimos anos. As duas maiores potências do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, vêm duelando nos últimos anos dentro das quatro linhas, se revezando no levantamento dos troféus, se tornando uma das grandes rivalidades do futebol atual. Nos bastidores, as diretorias vinham tendo um bom relacionamento, mas nos últimos meses o clima esquentou entre eles. De acordo com o jornal O Globo, na última sexta-feira, Leila Pereira voltou a fazer duras críticas ao presidente Rodolfo Landim. A mandatária do Palmeiras seguiu questionando o porquê se 39 clubes concordam com alguma coisa e precisam ainda da aprovação do Flamengo para decidir a situação. A presidente do Palmeiras, a Leila, havia mostrado indignação pelo fato do Corinthians e do Flamengo terem fatias maiores nos valores de direitos de transmissão, mostrando que ela queria uma divisão mais igualitária para os clubes.
Nessa sexta-feira, o técnico Marcelo Bielsa divulgou a lista de convocados para a seleção uruguaia para os jogos da próxima data FIFA. Após não ir bem na última Copa do Mundo, a Azul Celeste inicia o seu novo ciclo para o Mundial de 2026. Para a alegria dos rubro-negros, o comandante deixou a Arrascaeta fora desses dois amistosos. Já o lateral direito Varela foi convocado e vai desfalcar o Flamengo. O Uruguai fará 2 jogos contra as seleções da América Central. No dia 14 de junho, joga contra a Nicarágua e no dia 20 de junho contra a seleção de Cuba. Na última quinta-feira, os 2 últimos jogos da Copa do Brasil foram decididos. Flamengo e São Paulo venceram seus jogos e se classificaram para as quartas de final da competição. E se juntaram aí ao Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Grêmio e Palmeiras, como os 8 times aí que vão disputar as quartas de final da competição. E a CBF definiu a data para o sorteio dessa próxima fase. De acordo com o portal ge.com, o sorteio vai ser realizado na próxima terça-feira, dia 6, na sede da CBF, aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O horário ainda vai ser confirmado pela entidade. Os dirigentes do Flamengo sabem muito bem que, da mesma maneira que procuram novos reforços no mercado, também podem receber propostas pelos seus jogadores. E um clube europeu demonstrou interesse em um desses atletas. O Estoril de Portugal fez uma proposta para contratar o nosso goleirão Hugo Souza, o famoso Neneca. Um dirigente do clube português veio ao Rio de Janeiro e se reuniu com membros da diretoria do Flamengo. Os dirigentes do Mengão escutaram a proposta do Estoril e vão analisar com calma se é benéfico fazer a transação envolvendo o goleiro Hugo, que perdeu muito espaço no elenco. O Flamengo jogou com Nova Iguaçu ontem na Gávea pela 11ª e última rodada do Campeonato Carioca Sub-20. Com gols de Lohan, Diegão e Euder, venceu por 3-0 esse jogo. Com a vitória, o Mengão garantiu a 2ª colocação da Taça Guanabara do Sub-20 com 23 pontos. Beleza, garotada? O zagueiro Samir, que está próximo de acertar com o Flamengo, postou no seu story em que está na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O atleta que defende o Tigres do México e foi campeão, inclusive, passa férias na cidade maravilhosa e aguarda um acerto do Flamengo com a equipe mexicana. O jornalista Beto Júnior, do Charla Podcast, que noticiou o acerto do zagueiro com o Flamengo, disse que essa negociação ela pode ser feita por um empréstimo até julho de 2024, com o passe do Samir fixado para sua compra. O Betão, ele disse ainda que algum jogador do rubro-negro pode ser envolvido para facilitar a chegada em definitivo do zagueirão. Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, tem contrato até o final desse ano e pode assinar já um pré-contrato com outra equipe a partir de junho, mas ainda não foi procurado pela diretoria do Flamengo para renovar esse contrato. Essa confirmação veio do próprio Everton Ribeiro depois da vitória por 2-0 sobre o Fluminense. Aspas, ainda não fui procurado, mas como falei daquela vez e volto a falar, estou preocupado só com o que a gente vai conquistar, com o que a gente vai jogar. O meu foco é totalmente no dia a dia do Flamengo, para estar à disposição e poder vencer. É o melhor que eu posso fazer e é o melhor para o Flamengo, disse lá o Everton Ribeiro. Não sei o que estão esperando para renovar com o Everton Ribeiro. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece o seu reconhecimento, então não esquece, me ajuda aí, manda a brasa agora no like para fortalecer o canal. Tem muita gente que assiste o nosso programa e ainda não é inscrito. Vamos lá, me dá essa moral, tô pedindo, me dá essa moral. Aperta o botão preto, agora é preto, e aperta o sininho aqui, pronto. Simples assim, valeu, te agradeço muito. O Flamengo tem alguns nomes em pauta para anunciar assim que a próxima janela de transferências abrir, agora, dia 3 de junho, e fecha em 2 de agosto. Luiz Araújo já está praticamente assinado, mas ele precisa esperar o período abrir para poder ser oficialmente chamado de jogador do Flamengo. O De La Cruz, o Alan e o Bruno Mendes, dentre outros, são jogadores que também interessam ao técnico Jorge Sampaoli.
O goleiro argentino Agustín Rossi chegou ontem ao Rio de Janeiro para pegar as chaves da sua nova casa e vai tirar um tempo de descanso após a temporada no mundo árabe e vai se apresentar ao Flamengo em mais ou menos 30 dias. O goleiro foi negociado em janeiro. A bola da vez agora é Iago, lateral esquerdo de 26 anos. Iago foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre e está no Augsburg da Alemanha desde 2019. Agora, o retorno ao Brasil surge como uma chance de ouro para ele reconquistar o seu bom futebol aqui no Brasil. Iago trabalha com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro e quer ir para um clube que ganhe títulos importantes, destaca o Mundo Rubro-Negro em publicação que saiu ontem nas redes sociais. Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Palmeiras também já sondaram o canhoto, que é avaliado em 5,5 milhões de euros, mais ou menos 29 milhões de reais na cotação atual, segundo as projeções do site Transfer Market. Iago disse numa entrevista à TNT Esportes, aspas, estou muito feliz e motivado com essa possibilidade de voltar ao meu país. Vou escolher junto com o meu empresário o clube que apresentar o melhor projeto e não me refiro somente à questão financeira, porque eu tenho um sonho de ser campeão das competições mais importantes do Brasil e da América do Sul. O mais querido tem exatamente o planejamento e histórico que me atraem, disse lá o Iago. E você? Você acha que Iago teria um espaço bom aqui no Flamengo? Seria um bom reforço? Coloca aí. O Flamengo ainda negocia com o meia argentino De La Cruz e com o volante do Galo Alain. Os dois já acertaram todos os vencimentos mensais para vestir o manto sagrado. E agora o Flamengo discute com o Atlético Mineiro e com o River Plate os valores para comprá-los. Segundo informações do Flazoeiro no seu canal ontem, o Flamengo já acertou com o Liverpool do Uruguai a compra de 50% dos direitos econômicos do De La Cruz e agora só falta negociar os outros 50% com o River Plate, que sabe do desejo do jogador em vestir a camisa do Flamengo e não deve dificultar a negociação. Apesar da dificuldade do negócio, as conversas evoluíram demais nos últimos dias e existe a confiança para a dupla ser anunciada muito em breve. Nessa sexta-feira, surgiu uma notícia ainda mais quente sobre o mercado da bola. O Flamengo está negociando a chegada do zagueiro Bruno Mendes, uruguaio que está em fim de contrato com o Corinthians. Ele é considerado um zagueiro acima da média e muitos corintianos, inclusive o técnico Vanderlei Luxemburgo, estão desesperados com a sua possível saída. O jornalista Samir Carvalho disse que o Flamengo já fez uma proposta por ele. O uruguaio tem contrato com o Corinthians até o final desse ano e chegaria de graça ao Flamengo em janeiro. Mas é possível que a sua saída ela seja antecipada caso o Flamengo pague alguma quantia pelo jogador. O portal Flaweb seguiu na mesma informação e disse que existe sim um acerto entre o defensor e o Flamengo com um salário de R$700 mil e contrato de 3 anos. O Luxemburgo pediu a sua renovação, mas o Flamengo entrou na parada e pode dar um chapéu no Corinthians e aquele bote certeiro. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Bruno Mendes no Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Alberto Moreira de Souza, lá de Manaus. Alô, Alberto Moreira, alô, flamenguistas de Manaus, aquele abraço para vocês, meus queridos. Vou mandar também pro meu amigo do Diamante 47, lá de Mangaratiba e Bicuí, aqui no Rio. Alô, Diamante 47, alô, flamenguistas de Bicuí e Mangaratiba, aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também pro meu amigo João Maria Ribeiro, lá de Natal. Alô, João Maria Ribeiro, alô, flamenguistas de Natal, aquele abração para vocês, meus queridos. Para também o Artêmio Trindade, também lá de Natal. Alô, Artêmio Trindade, alô, flamenguistas de Natal, aquele abração para vocês, meus queridos.
Vou mandar também para o meu querido amigo Edilson, venezuelano, lá de Roraima. Alô, Edilson. Alô, flamenguistas de Roraima. Aquele abração para vocês, meus queridos. E também para os meus amigos Araújo e Fernando Souza, que acertaram o placar de 2-0 Flamengo em cima do Fluminense. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Valeu, tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!